Mateus capítulo 23, versículo 23. Esse verso fala sobre o dízimo dos fariseus, né? A cobrança, o puxão de orelha que Jesus deu nos fariseus a respeito do dízimo, a respeito de sermos fiéis em umas coisas e em outras não. Diz assim a palavra do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho? Ou seja, dais o dízimo até das verduras, até do temperinho verde, até das coisas pequenas. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, façam as duas. Interessante que quando nós olhamos para a lei, nós não vemos uma lei, por exemplo, seja justo, mas nós sabemos que a justiça está implícita ali em todos os mandamentos da lei. A misericórdia e a fé também não estão, mas são preceitos importantes da lei, fazem parte de cada mandamento, né? E está falando aqui para as pessoas que estavam dando dízimo de tudo, até das pequenas hortaliças, até do canteirinho que tinha no fundo da casa, e dava o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Coisas pequenas, vamos assim dizer, o dízimo do ovo vendido da galinha, coisas básicas para ter uma justiça quanto ao dízimo, mas negando a misericórdia, a fé e a justiça. Queridos, vamos ler o comentário aqui que o pastor Luciano escreveu. O dízimo é para os nossos dias? Já li muita discussão sobre esse tema. As teorias são muitas e algumas até interessantes. O que não entendo é como as pessoas podem, em nome de um entendimento, deixar de reconhecer que tudo que elas possuem vem de Deus. Existe uma forma direta e objetiva de reconhecimento de que Deus é o provedor e Senhor sobre a nossa vida e bens. Devolver o dízimo, a começar de Abel, passando por Abraão e por todos os que ofertaram a Deus, chegamos à viúva que entregou tudo que tinha. Não precisamos de muita teoria para entendermos que Deus nos orienta a devolver o dízimo. O ato de devolução dos dízimos nos força a termos controle em nossas finanças. Ainda esse ato, além de ser a declaração de gratidão e reconhecimento de que o Senhor é dono de tudo, é uma forma de adorar a Deus com tudo o que Ele nos dá. Dar a Deus o que é de Deus é demonstrar que a Ele devemos honra e louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, difícil coisa é quando alguém devolvia o dízimo, parou de devolver e voltar a devolver. Porque ela começou a fazer as suas contas sem aquele valor de 10% de tudo que ganha ser tirado. Imagine só você acha que seria fácil devolver o dízimo se você ganhasse muito? Se você ganhasse pouco, o que seria mais fácil? Quem ganha R$1.000 e dá 100, nossa, dá 100 de dízimo não parece muito, mas se você ganhasse 100 mil, tiraria 10 mil de dízimo? Irmãos, quando nós olhamos para a porcentagem ou para o dízimo, para a oferta em si que é dada, está muito mais relacionado com o reconhecimento de quem Deus é na nossa vida. Eu digo reconhecimento porque Deus é. Você reconhecendo ou não, Deus é provedor, Ele é mantenedor, e se nós não tivermos saúde, o pouco ou muito que nós tivermos nesse mundo não será desfrutado. Mas agora o reconhecimento, saber, ter a plena certeza de que Deus está suprindo as minhas necessidades, me dando saúde, e o mínimo que eu faço é dizimar. O mínimo que eu faço é dizimar, queridos, então nosso coração se torna um coração que está pronto para adorar nesse quesito. A palavra do Senhor chama o dízimo de adoração. Ou seja, eu sempre falo quando tenho a oportunidade de conversar com alguém sobre dízimo de forma particular, eu estou sempre falando a respeito do cuidado que nós devemos ter com o dízimo dos irmãos, eu como pastor. Porque quando nós falamos em dinheiro que está na igreja, nós estamos falando sobre a adoração de pessoas que foram entregues no formato financeiro de recursos e é passado para a mão da igreja administrar. Ou seja, todo cuidado na administração desses valores financeiros tem que ser com extremo temor, porque é a adoração a Deus de pessoas no formato dos recursos. Aquela adoração já foi recebida, mas aí a partir desse momento nós estamos mexendo com algo que é de Deus. Agora eu vou trazer a responsabilidade para cima de mim.
eu não conseguiria deixar de honrar a Deus com uma coisa que está tão clara dentro da palavra. Falando sobre mordomia, falando sobre o dinheiro ser a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, e a questão do dízimo da mesma forma. E como que eu poderia ficar plenamente satisfeito apenas em ser um adorador que canta, que vai na igreja e que se envolve muito pouco? O dízimo dentro da palavra do Senhor, ele está relacionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quero ler uns versos aqui de 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi a Jesus Cristo nosso Senhor, não sois vós a minha obra no Senhor? Paulo dizendo, se eu não sou apóstolo por os outros, ao menos o sou para vós, pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E esta é a minha defesa para os que me condenam. Olha Paulo dizendo, não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, ou seja, Pedro? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Dá para se entender aqui com poucas palavras que Paulo estava se defendendo no quesito de poder receber a ajuda financeira das pessoas para fazer o ministério. E ele defendeu o direito de poder levar uma esposa, que não era o caso dele, mas só nós não poderíamos levar, uma esposa com seus filhos nas viagens missionárias e ser sustentado, né? Ele está dizendo assim, eu sou apóstolo. Será que é só eu e Barnabé que não temos o direito de deixar de trabalhar? Ou seja, nós não temos o direito de parar de fazer outras coisas para receber um valor financeiro para nos sustentar? Eu também, pelas palavras dele, quero ter o direito que os demais apóstolos também têm, né? De viver do evangelho. Porque aí ele continua dizendo assim, olha, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? E quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não toma do leite do rebanho? Digo eu isso como homem, ou diz a lei também o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito, não amordaçarás a boca do boi que debulha. É de bois que Deus tem cuidado? Olha que interessante, amados. O apóstolo Paulo está citando o Antigo Testamento, que muitos dizem que o dízimo deixou de valer por causa do Antigo Testamento, e ele está citando o Antigo Testamento para defender a honra de poder receber para fazer a obra do Senhor. Porque isso é justo e agradável. O mesmo Paulo diz assim, aquele que dá semente, por exemplo, eu estou com um punhado de sementes aqui na minha mão, né? Aquele que dá sementes, né? Esses clipes aqui, aqueles que dá semente para os que semeiam, no caso, estou dando a semente para quem semeia, né? E o semeador vai semear. Aquele que dá semente para o que semeia, Deus aumentará a sua sementeira, trazendo mais semente para a mão daquele que deu semente para o que semeia. Ou seja, a pessoa que faz o compromisso de ser ofertante e dizimista nas coisas do Senhor, na casa do Senhor e para a obra do Senhor, está fazendo um compromisso com Deus. Na verdade, é um convite que Deus fez. E está fazendo esse compromisso com Deus. E quem aumentará a sua sementeira não é na mão de quem você semeou. Você semeou na mão de quem semeia. Você deu semente na mão de quem semeia. Então Deus vai aumentar a sua sementeira. O compromisso de quem oferta e de quem dizima é com Deus. O compromisso, a recompensa de quem oferta e quem dizima é com Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Certo? Então, dar por obrigação ou não dar é praticamente a mesma coisa. Não é a mesma coisa que mesmo que seja dado com obrigação, está sendo direcionado para uma coisa útil. Então haverá recompensa. Mas Deus ama quem dá com alegria. Sem alegria haverá recompensa do princípio sendo cumprido, que é o princípio do dízimo e da oferta. Mas fora disso, se você der com alegria, além de ter cumprido na sua vida a promessa de Deus aumentar em muito mais, uma boa medida, recalcada e sacudida, transbordante, além disso, Deus ainda ama quem dá com alegria, né? Imagina uma boa medida, você está ali, coloca uma medida de trigo numa vasilha, aí vê que encheu, você dá umas batidinhas, né? Dá uma sacudida, cabe mais um pouquinho. Aí dá mais uma sacudida, dá mais uma batida e cabe mais um pouquinho. Isso é uma boa medida, lotada, lavrada, completamente plena que o Senhor coloca nas nossas vidas. Essas são promessas para as pessoas que estão sendo fiéis a Deus.
E não é questão de valores, é questão de entrega. Porque questão de valores, cada um está numa realidade completamente diferente, é uma questão de entrega. Irmãos, eu já contei para os irmãos aqui, talvez alguém que está aqui esta manhã não ouviu no dia que eu falei. Quando eu comecei o ministério, eu sou pastor há 7 anos, quase 7 anos e meio aí. 7 anos e meio. Quando eu comecei no ministério, eu tinha muito temor de falar a respeito de dízimos e ofertas, né? Eu deixava isso para os tesoureiros, falava assim, olha, essa parte que você tem todo direito, ou para homem ou para mulher, você tem todo direito de ir na frente da igreja e conversar com os irmãos, fazer um apelo, só que eu como pastor não quero fazer. Não quero fazer porque eu não quero ser taxado como um pastor dinheirista, porque o que mais se vê, os comentários e as críticas hoje, é em cima disso. E um dia eu recebi pela manhã eu recebi uma ligação do pastor Jonas, estava na porta da igreja de Porto União, onde eu pastoreava. E o pastor Jonas havia se mudado da cidade de Porto União para Santo Antônio do Sudoeste. E ali, ele conversando comigo, me cumprimentou, falou alguns assuntos e já foi direto ao ponto. Falou, pastor, você tem falado e pregado sobre dízimos na igreja para os irmãos? Você tem ensinado as pessoas a dizimar? E eu falei assim, não, pastor, eu não tenho feito por causa disso, daquilo, eu não quero carregar um rótulo em cima de mim, então eu prefiro deixar isso para as outras pessoas. Daí ele me fez um alerta, ele falou assim, olha, pastor Emanuel, você está roubando das pessoas a oportunidade delas serem abençoadas. Porque as pessoas aprendem aquilo que os pastores ensinam, seja fisicamente, pessoalmente, pela internet, por livros, mas alguém aprende alguma coisa com outra pessoa. E é a responsabilidade do pastor local ensinar para as ovelhas locais aquilo que elas devem fazer, inclusive no dízimo. E você não ensinando isso, você está roubando a oportunidade, você está privando elas de serem a mais abençoadas ainda do que elas são. Isso se é que estão sendo. Então você poderá ser cobrado por não ensinar aquilo que a Bíblia ensina. Irmãos, a partir daquele momento não foi só a questão de acabar a minha vergonha, a minha timidez ou o meu temor a respeito de ser taxado como um pastor dinheirista. Veio o temor no meu coração de deixar de levar essa bênção para as pessoas. Porque eu sempre fui dizimista, desde quando eu entrei na igreja, né? E quando eu apertava no mês seguinte eu devolvia o dízimo atrasado. Então o que eu fazia? Sempre fiel ali, eu estava cumprindo com Deus e Deus sempre suprindo as minhas necessidades. Mas quando eu deixo de dizer essa importância que eu aprendi com outro pastor, passando para as ovelhas nas quais estão sobre os meus cuidados dentro de uma igreja, eu estou privando elas de ser abençoadas. Então, a partir daquele momento, a minha mentalidade quanto a isso mudou. Tem pessoas que sempre vão criticar, tem pessoas que não querem dizimar, elas vão arrumar desculpa para todas as vezes que essa oportunidade aparecer, mas aqueles que sabem o quanto é sério esse ministério, o quanto é de Deus e o quanto isso prospera na vida das pessoas, né? O quanto isso destrava bênçãos materiais e espirituais na vida das pessoas, essas pessoas que entendem isso, elas vão aceitar, vão receber, e se não dizimavam, começam a dizimar, se não ofertavam, começam a ofertar, e aqueles que pararam podem até voltar. Os críticos sempre haverão. As pessoas que criticam sempre continuarão a criticar. Mas nós precisamos ter a consciência de que Deus honra todo tipo de honra que nós damos a Ele. Deus honra todo tipo de adoração que nós damos a Ele. E o dízimo e as nossas ofertas alçadas, aquilo que está no nosso coração, aquilo que Deus propôs às nossas vidas, aquilo que nós levamos para Deus, a semente que nós colocamos na mão daqueles que semeiam e o cuidado deles, tudo isso o Senhor nos abençoa. E é Ele, meus irmãos, que fez a promessa. Em Malaquias 3,10 diz assim, depois de fazer tais coisas, fazei prova de mim, para ver se eu não vos derramarei uma bênção tão grande, que vos advenha maior abastança, ou uma quantidade muito maior, que vocês sejam sobrepujados de bênçãos. E também Provérbios fala que é para honrar o Senhor com a primícia das suas rendas, né? Para fazer prova do Senhor, para ver se Ele não vai encher o nosso celeiro de trigo e se não vai transbordar de vinho os nossos lagares. Promessas para as pessoas que plantavam e para os cuidadores de vinhas, né?
hoje, de forma diferente, o Senhor continua trabalhando e prosperando na nossa vida. A pergunta que o pastor Luciano fez no comentário foi a seguinte: o dízimo é para os nossos dias? E a resposta é claríssima: sim. O dízimo sempre foi para todos os tempos, antes da lei, durante a lei e agora no período e na dispensação da graça. Caim e Abel deram o dízimo. A oferta de Caim não foi aceita como a de Abel porque não foi de pleno coração, mas ele deu a sua oferta. O Senhor só não atentou. Mas eles vieram antes da lei. Abraão antes da lei, quando ainda Moisés nem havia nascido, como diz a palavra do Senhor, ainda estava nos lombos de Abraão. Ele deu dízimo a Melquisedeque. E depois da lei, o Senhor Jesus Cristo ensinando a mesma coisa, e agora o apóstolo Paulo. O dízimo é para os nossos dias, sim. A bênção de Deus na minha vida, dessa área, só pode ser cumprida depois que eu me tornar fiel nessa área também. Então não permita que conversas de internet, não permita que frases de alguns pastores que se rebelaram dessa forma contra a palavra possa inundar a nossa mente com esse tipo de coisa. Olhe com cautela, com carinho na palavra do Senhor. No Novo Testamento nós vamos ver inúmeras referências do dízimo. Não fala exatamente a porcentagem, mas fala muito mais do que isso, de pessoas que deram muito mais do que era necessário para cumprir. Se nós formos falar de valores, irmãos, 10% ainda é pouco mediante o que nós vemos as pessoas doando. Pessoas vendiam as suas propriedades inteiras e colocavam aos pés dos apóstolos. A falar, era só para dar para o pobre? Não, era para todo o sustento da causa do Senhor, todo o sustento, né? E aquilo que nós fazemos e entregamos nas mãos do nosso Deus, se as pessoas agem de forma injusta, elas vão dar conta disso para Deus. Eu acredito que todo o dinheiro que é levantado em nome do Senhor Jesus tem que ser gasto em nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer que seja a necessidade, o dinheiro que é tirado em nome de Jesus deve ser gasto em nome de Jesus, ou ele virá para cobrar esse boleto aí daqueles que não fizeram como deveria ter feito. Por isso o temor tem que estar sempre no nosso coração. Amém, meus amados? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa manifestar a presença e a glória dEle na vida de cada um dos irmãos, trazendo consciência. Nada melhor do que a verdade da palavra de Deus para abrir o nosso entendimento e as coisas funcionarem. Sejam fiéis ao Senhor em todas as coisas. Sejam fiéis ao Senhor em todos os preceitos, em cada mandamento, seja ele do Antigo Testamento, do Novo Testamento, porque a palavra do Senhor não muda. O que ficou para trás foram as leis cerimoniais, as oblações, as ofertas de sacrifício, porque o Senhor, Jesus Cristo, cumpriu todos os sacrifícios na morte da cruz. Então hoje tudo que nós fazemos relacionado à lei cerimonial é voltado para o nosso Jesus, mas toda a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E Jesus está voltando. Jesus está às portas. E é sendo fiéis a Ele que nós vamos agradar o coração do Senhor. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos. Um forte abraço a cada um dos irmãos. Tenham um excelente dia na presença de Deus.